Bem, nós vamos tratar aqui da demissão do ministro Silvio Almeida do Ministério, né, de Direitos Humanos. Bem, quando a pessoa está com a gripe, aí alguém chega e fala assim: ah, eu tenho um remédio bom para a gripe. Aí o cara fala: pô, eu não quero um remédio bom para a gripe. Eu quero um remédio bom para mim. Você está do meu lado ou está do lado da gripe? Então, a questão desse ministro Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, é a mesma história do remédio para a gripe, entendeu? Ah, eu quero um ministro dos Direitos Humanos para defender os direitos humanos ou para ir contra os direitos humanos. Bem, você está do lado dos direitos humanos ou está contra os direitos humanos? Porque esse ministro que passou por aí, no meu modo de entender, ele estava contra os direitos humanos. É como se fosse assim: é um remédio para a gripe, não para curar a gripe, entendeu? Por quê? Porque ele fez muitas vistas grossas com relação aos presos do 8 de janeiro. Isso é um absurdo. O que tem de contra os direitos humanos, as prisões que o Alexandre de Moraes tem feito, o que tem ido contra os direitos humanos, e esse ministro não fez nada, fez vista grossa isso tudo. Então, ele é o remédio bom para a gripe. Ele não é o remédio bom para curar a gripe. Entendeu? Então, a queda dele não é uma coisa assim negativa do ponto de vista operacional para quem ocupa a pasta do Ministério dos Direitos Humanos. Mas ele caiu por assédio sexual, né? Importunação sexual, essa questão comportamental. Mas a gente entende o seguinte: agora nós vamos entrar na parte importante, tá certo? Porque eu vou trazer aqui uma professora, né, do meio universitário que defende o Silvio Almeida e critica essa questão do massacre virtual com relação a esse ministro. E vou trazer também aquela jornalista do UOL, né, que é a âncora, que fica apresentando e trazendo os donos dos programas, que também defende o Silvio Almeida. Mas o Silvio Almeida tem essa relação, porque ele realmente é professor, é advogado, é professor, né, tem um conceito assim muito abrangente no campo político, né? E o cara que é tarado, né, ele assedia tantos outros. É hábito dele. Quem assedia assedia outros, não é? E essas duas mulheres, que são de esquerdas, tenta minimizar a questão do assédio e tenta ficar do lado do agressor. De uma certa forma, tenta defender, sentir as dores dele, tá certo? Mas agora, antes de eu soltar esse recorte que eu fiz, eu quero chamar a atenção para uma análise mais abrangente, tá certo? Porque preste atenção, existe sim aquilo que eu falei, né? Um governo com duas cabeças, PT e PSDB governando juntos, por questões, né, de interesse, não por questões de afinidade, porque são antagônicos, são duas forças políticas que se deflagraram aí durante quase 3 décadas, né? Então eles não são harmônicos, são grupos distintos, disputam o poder, né? Eles só se uniram porque os dois estavam fora do poder e para voltar ao poder eles precisaram fazer esse casamento. E assim o fizeram. Só que a convivência, entendeu? Desse casal PSDB e PT, porque agora, né, vamos colocar Tucano e PT, vamos tirar o PSDB, botar Tucano e PT, né, porque sigla é igual laranja, você vai chupando, na hora que ficou só num bagaço, você joga fora e pega a outra laranja, não é assim? Esse negócio de sigla partidária, só o PT que consegue segurar essa laranja dele. Então vamos lá. A queda do ministro Silvio Almeida realmente é uma queda política, tá? E nós vamos abordar isso aqui. Por quê? Porque o Silvio Almeida é a esquerda voltada para o PT, entendeu? É um ministério do PT, tá certo? Esse dos direitos humanos, tá certo? E outra coisa, o Silvio Almeida, ele era do quadro de intelectuais que escrevia na Folha de São Paulo. Então, era um nome da esquerda ligado ao PT, que escrevia na Folha de São Paulo, que era ministro,
e que é advogado e que tinha um potencial para ir para a Suprema Corte, ser indicado pelo presidente para a Suprema Corte, indicado pelo Lula, tá certo? Então, a Folha de São Paulo, junto com esse Green, sei lá o que também é um, é um cara de esquerda, um jornalista de esquerda, que foi o responsável pela Lava Jato, né, pela Vaza Jato, para desmanchar, né, a criminalidade contra o PT e tal, né, que ajudou a anular. Então, esse rapaz, esse Green, ele não é assim, é o cara. Ele tem uma posição política. Ele é de esquerda, certo? Ligado ao PT. E ele estava o quê? Junto com a Folha de São Paulo, trazendo diálogos dos assessores do gabinete do Alexandre de Moraes, né, que compromete o Alexandre de Moraes. Coloca ele numa situação difícil. Então, essas denúncias que estão sendo vazadas sobre os diálogos do Alexandre de Moraes com seus assessores, né, que incorrem em crime, que incorrem em atos que não pode ser abordado por um ministro do STF, né, quer dizer, revelando o submundo, o podre do ministro. Isso vem em conta-gotas no jornal Folha de São Paulo, para atingir o ministro, tá certo? Então a Folha de São Paulo, quer dizer, que é ligada ao PT, que é ligada ao UOL, né, esse grupo de esquerda, né, começou a mirar no ministro. Nós temos aqui algo contra você. E aí, o que acontece? Uma denúncia vaza no Metrópole, né? E culmina com a queda do ministro por assédio sexual. Tá certo? Agora vamos chegar nas pessoas que participaram disso. Então, isso aí é uma briga dentro do PT. Esse pessoal da direita aí, que fez Jornal da Direita, Oeste, Gazeta do Povo, né? Essa turma aí que gosta de fazer oposição a esse governo todo, fica se contentando com essas migalhas, tá certo? Por quê? Nós temos aqui 6 gigabytes de arquivo dos diálogos lá do assessor, né, o Trinca-Ferro lá, né, do Alexandre de Moraes, que compromete o Alexandre de Moraes. Aí solta um pouquinho solta um pouquinho outro. Quer dizer, vai conta-gota, entendeu? Para atingir quem? Para atingir o Alexandre de Moraes. Então, o alvo da Folha de São Paulo, não é o PT, não é a esquerda, não é o governo do Lula, é o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes, sabendo disso, vocês estão vindo para cima de mim, eu não vou censurar vocês, não. Eu vou fazer diferente. Vou derrubar o ministro, que é o carro-chefe de vocês aí, que é o dos direitos humanos. E, se vocês querem que eu caia, eu vou derrubar aquele que quer a minha vaga, antes de vocês me derrubarem. Então, isso é uma briga de poder dentro desse governo, desse monstro de 2 cabeças, entendeu? Assim como a CNN, né, que também começou a julgar aquelas imagens que mostravam o general G. Dias, porque a CNN já é ligada à cabeça do Alckmin, né, dos tucanos. E a Folha de São Paulo é ligada à cabeça do Lula. Então você tem essas 2 cabeças, que são forças antagônicas, tá certo? Então, quando vazaram aquelas imagens do general G. Dias lá dentro do Palácio do Planalto, interagindo com os infiltrados, eu faço questão de dizer isso, ali não tinha nenhum bolsonarista, não tinha ninguém de direita, era ele com os infiltrados, que é a turma da esquerda. E aí você pode ter das 2 cabeças, entendeu? Porque aí foi um complô, né, armado pelo próprio governo. Essa é a minha opinião, tá certo? Mas aí a CNN soltou isso para poder, né, atingir quem? O ministro do Lula, que era o general G. Dias, que era o cara que tinha ligação com o Exército, que era o contato, né, a garantia que o PT tinha de ter uma relação com o Exército, com as Forças Armadas. Porque o PT tem, né, uma distância das Forças Armadas. Já o PSDB, não. O Alckmin não. O Alckmin tem história aí com parentesco aí ligado ao golpe militar de 64, que eles chamam de golpe, né?
porque o vice do primeiro presidente militar, né, que era o Castelo Branco, quem ajudou a colocar o exército lá foi o parente do Alckmin, né? Foi um, né, da geração anterior dele aí. Ele foi o vice-presidente do primeiro general do regime militar. Então o Alckmin, entendeu? Essa história de militar aí, o Alckmin tem um vice. Bem, então vamos lá. A gente sabe que o PT e o PSDB só se uniram para poder chegar ao poder. E o que atraiu o PSDB a fazer a coligação com o PT foi justamente a facilidade que o PT tem nessa manobra de usar processo eleitoral a favor para poder ganhar as eleições. E o PSDB não tinha isso. O PSDB queria descobrir como é que era, depois que descobriu, falou, bem, agora já era, perdemos 4 desse jeito, agora a gente está fora do poder, o PT também está, a gente tem que voltar, traz o Lula. Então o Lula é meio que refém, né? O Elon Musk, o apanho disso, Elon Musk. O Elon Musk não está errado em falar que o Alexandre de Moraes tem o Lula na coleira, entendeu? Por quê? Por causa dessa questão, entendeu? E não só tem o Lula na coleira, né? Tem os ministros do Supremo também na coleira, porque, olha, eu descobri o que é que vocês faziam aí com a gente nos 4 anos. Então, essa coisa do defender o voto impresso, que na época o PSDB defendia, né, que o Supremo derrubava, entendeu? E aí ele descobriu por que o Supremo derrubou depois que ele entrou no Supremo. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, ó, vocês estão tudo na minha mão. Só que é o seguinte, essa ação do Alexandre de Moraes, entendeu? E o Alexandre de Moraes está ficando sem controle, porque ele não tem como recuar, ele está começando a prejudicar a esquerda brasileira. Essa esquerda ligada ao PT. Por quê? Porque por mais que faça um bom governo, entendeu? Ainda tem esses traumas aí para resolver. Entendeu? E ele não pode voltar atrás. Porque foi o esquema que trouxe ele de volta ao poder, né, junto com o PT. Então, se ele recuar, né, se fala, não, tudo que a gente fez é ilegal, então quer dizer que vocês não devem estar aí. Então, é complicado, porque o homem ficou sem controle e está cada vez mais acuado. E quanto mais acuado, mais ele fica, né, mete os pés pelas mãos. O Trump está com chance de ganhar lá, quer dizer, essa turma do Alckmin está começando a enfraquecer no plano internacional, e aí a briga está feia entre eles ali, tá certo? Mas que tanto a CNN como a Folha de São Paulo, nenhum deles vão dizer que o 8 de janeiro foi uma armação do governo, que esse pessoal aí que armou. Não, eles vão continuar dizendo que foi tentativa de golpe. Por quê? Porque é PT e PSDB, né? É a mídia do PT e a mídia do PSDB. Então, dos tucanos. Então, eles estão se pegando nesse aspecto. Entendeu? Porque, o pessoal... Porque o Supremo, vamos supor, o Supremo hoje tem o quê? Qual é o capital político do PT no Supremo? 6-7. Né? 7 senadores, 7 ministros, né? 7 ministros. 7, 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10. 7 ministros. 7 em 11. É o capital político do PT dentro do Supremo. Então, o desgaste do Supremo atinge mais quem? Atinge mais o PT do que os tucanos. E do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro colocou 2 lá. Né? Por sinal, muito ingênuos. E o PSDB colocou 2 lá, né? Junto com o Temer, que é o mais antigo lá, né? O Gilmar Mendes, né? E o segundo mais recente, que é o Alexandre de Moraes. Duas raposas, né? Então você tem essa briga, quer dizer, os tucanos têm 2, o PT tem 7. Então, se você desgasta o Supremo, se você enfraquece o Supremo, você está enfraquecendo mais quem? Os tucanos ou o PT? O PT. Então, essas ações que o Alexandre de Moraes está fazendo e está colocando o Supremo em dificuldade, está forçando o Congresso a colocar
limitações no Supremo. Ou seja, o Congresso está começando a agir para colocar limitações nos 7 ministros do PT. Então, a ação do Alexandre de Moraes é altamente prejudicial a quem? Ao PT. Por quê? Porque o que garantiu a chegada do PT ao poder foi o processo, né, das maquininhas aí que você conhece. Depois que as maquininhas se estabeleceram, assim como Maduro se estabeleceu com as maquininhas lá, né, foram ganhando eleições e aí foram ocupando, né, foi colocando sua militância dentro da instituição para controlar o judiciário, né? Porque aí, tá bom, a gente quer voto impresso. Aí o judiciário fala, não, a gente não quer, para não tirar o esquema. Assim como o Maduro. Tem um esquema dele lá, né? O PT tem um esquema dele aqui. Então essa briga aí, entendeu? Que é uma briga que está acontecendo, a turminha da direita, sabe, não tem participação nenhuma nisso. Essas notícias que saíram aí do Alexandre de Moraes e pá. Essa turma da esquerda aí fica só a turma da direita fica só contentando com essas migalhas, entendeu? Aí vai, joga isso aí, vai, faz notícia disso aí, pá, aí vamos gastar uma. Mas, entendeu? É como se você jogar uma pedra no lago. Você faz uma ondinha ali, mas a água está ali, a pedra afunda, a água está ali. Entendeu? Vamos tirar o ministro Gonçalves Dias, da do CNI, do CSN, porque estava lá negligência lá com os infiltrados. Tá, foi lá, pum, bateu, tirou o cara, jogou a pedra no lago, tá, mas e daí? A CNN continuou falando, é golpe de Estado, tentativa de golpe, e bolsonarista, e tem que prender o Bolsonaro. Mudou nada, entendeu? Mesma coisa a Folha. Vou atacar o Alexandre de Moraes por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não vai mudar nada, vai continuar achando que aquilo lá foi tentativa de golpe de Estado e que os bolsonaristas têm que continuar presos. Tá certo? E agora a mesma coisa. Por exemplo, o ministro o ministro dos Direitos Humanos estava envolvido no escândalo, vai cair, pum, caiu. Não vai mudar nada. Entendeu? A briga está ali, ó. É os dois se brigando. Então o PSDB quer o espaço dele, quer dizer, os tucanos querem tomar os espaços que eles entendem por direito que eram deles, porque eles perderam 4 eleições indevidamente para esse grupo do PT. Só que o PT aparelhou as instituições, entendeu? E agora, como está refém deles, eles descobriram como é que é o esquema, né? Tem que segurar esse casamento aí conflituoso, né? Quem casa por interesse sabe o que eu estou dizendo. Então vamos lá. Agora vamos para os recortes. Você vai ver como é que a coisa pega, né? E aí, né, a militância, tudo, isso aí vira um turbilhão, né, de comportamento, de ideologias dentro da esquerda. Vamos ver isso aí na prática? Então tá, vou trazer aqui o depoimento de uma professora defendendo o ministro Silvio Almeida e criticando essa coisa, entendeu? Tá. Por que o Dino, que fez aquela palhaçada lá de segurar a Força Nacional lá no seu ministério e segurou aquela turma lá e deixou a turma quebrar fogo lá, botar para quebrar dentro dos 3 poderes lá e segurou a Força Nacional lá para não atrapalhar, porque ele não ia atrapalhar os infiltrados, entendeu? Depois que os infiltrados foram embora, que os curiosos chegaram lá, os inocentes, os puros, né, os ingênuos, colocaram lá dentro, aí ele soltou a Força Nacional. Bem, tá bom. Aí o que ele virou? Virou ministro Supremo. Mudou nada. Só que, para mim, ele está mais para o lado dos tucanos do que para o lado dos petistas. Porque ele já tinha um histórico junto com esses tucanos. E para quem conhece a CCI já sabe que ele foi um dos primeiros a entregar, né, a questão dos pianistas. Junto com Gilmar Mendes na época, né? Então quem fazia discurso contra os pianistas não é nenhum ministro da esquerda, né, do PT. Você vai ver que é ministros que estão ligados, né, aos tucanos. Então vamos lá. Vamos ver
E aí vocês vão ver como é que a questão comportamental também pega, entendeu? E essa coisa da esquerda desvalorizar a mulher também é uma coisa muito séria. Vamos ver. Me causa grande estranhamento. Eu acho inadmissível a forma como ele foi agredido. A professora só está defendendo Silvio Almeida, não. Não estou defendendo. Eu já fui assediada sexualmente. Inclusive, vou dizer aqui uma coisa que eu nunca falei, de um professor meu. Eu tive um professor que me assediou quando eu era aluna dele, e que depois eu passei num concurso. E ele comentou, aliás, eu fui aprovada, não fui classificada, não tirei primeiro lugar, mas eu poderia ter entrado. E ele disse para um colega em comum que lá eu não entraria. E lá eu não entrei porque eu nunca transei com ele, a verdade é essa. Professor, por que a senhora não denunciou? Porque todo mundo sabe que ele assedia e ninguém faz nada. Eu sei o que é assédio sexual pesado. Professor me assediando e depois, como colega de trabalho, disse que eu não entrava. E todo mundo sabe que ele assedia. Eu já entrei uma vez na sala dele, ele estava beijando a aluna na boca. Professora denuncia, não, todo mundo sabe que ele assedia. Todo mundo sabe. E eu fiquei calada esses anos todos. Eu sei o que é isso. Eu fui para uma viagem e o cara ficou encostando a mão na minha perna a viagem toda. Depois, quando eu botei uma cara feia para ele, isso no ônibus, aí ele tocou assim no meu braço, eu puxei com asco, aí ele alisou meu braço e fez. Eu toquei em você, né? Porque sua pele é tão lisa. Então, não é que ele tocou sem querer. Eu sei o que é assédio sexual. Toda mulher sabe o que é assédio sexual. Toda mulher passa por violência sexual. Eu já sofri de um professor quando eu era aluna dele. E que depois quis me prejudicar na instituição para eu não entrar como professora. E eu não denuncio, porque nada vai acontecer. Todo mundo sabe que ele é assediador de mulher. Assedia tudo quanto é aluna, todo mundo sabe. E eu já vi outros casos de professores na universidade que quando um colega tirou ele de sala de aula, outro colega de sala de aula não, de sala que estava dividindo, porque ele assediava a aluna dentro da sala, outro colega botou ele para dividir a sala com ele, todo mundo sabe. E esse cara já foi até formatura, e ele foi homenageado pelos alunos, e os alunos sabem que ele vive assediando a aluna. Então eu sei o que é assédio sexual, eu sei o que é violência sexual. Então, não é que eu esteja defendendo um agressor sexual. Só que eu já vivi criminosamente um lixamento na internet. Não estou defendendo agressor. Agora, o que eu não defendo é um lixamento canalha. É esse gozo que as pessoas têm nas redes sociais por achincalhar o outro. E se ele for inocente? Provavelmente ele não seja. Mas e se for? Porque quando isso foi denunciado, a ministra não veio a público, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E já crucificaram ele, como me crucificaram. E sim, as mulheres têm medo de colocar, tem, assim como eu tive, nunca denunciei esse canalha desse professor que me assediou sexualmente várias vezes. Inclusive, eu aluna dele. E depois eu colega dele. Nunca denunciei. Porque eu sei que não vai acontecer nada. Eu sei o que é, eu sei o que é isso, eu sei o que é ser vítima. Agora, eu também sei o que é a canalice do lixamento. Eu vou repetir, que ele seja um assediador, é provável. Mas você não pode, na denúncia, que nem foi ela que fez a denúncia. Não foi Sim. ela. E, de repente, todo mundo chamando ele de agressor sexual. E acabaram com ele. Isso é uma canalice. Bem, essa professora aí, eu tirei de um vídeo, fiz um recorte, né, porque ela falou por onde 11 minutos, eu consegui compactar isso aí. Ela deu esse depoimento, não sei se ela deu por, né, foi replicado no Diário do Centro do Mundo, que é um canal de esquerda, entendeu? Colocou a professora defendendo o ministro Silvio Almeida. Então você vê, né, que a perda que o PT teve com essa história, né? E agora ela falou no final, né? Olha, não foi a ministra Ariane Aniele que denunciou. Não foi ela que denunciou. A denúncia veio de outro lugar. Entendeu? Então, pode ter sim vindo, né, de movimentos
do Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes pode ter, assim, né, uma rede de informação que o coloca diante de todo mundo. Ó, se você tem um podre, eu vou ter isso aqui na minha mão. Então pode ser que ele já tinha isso. Então, eu tenho muitos, né, que estão na minha mão, por quê? Porque eu sei podre seu. Qualquer coisa a gente joga isso aí na mídia. Pode ser, entendeu? Então eu estou apanhando aí da Folha, vocês estão vindo para cima de mim porque vocês pegaram lá, né, o celular do meu assessor e estão querendo me ferrar. Então eu vou ferrar vocês também, porque eu também sei podre de vocês. E aí nós vamos aprofundando nisso, tá certo? Então ela fala que a Aliane não foi a que denunciou. E que é difícil para a Aliane denunciar. Até porque a Aniele Franco, né, vive um drama existencial. Vive um drama. Nós vamos chegar nesse drama existencial que a Aniele vive, tá certo? Agora, depois, né, a Aniele chegou a soltar uma nota, porque ela não vai negar. E ela realmente confirma. Mas ela faz parte de um governo, né? Para ela é um drama ver cair um governo, um ministro de esquerda, né? Que para ela ia ser traumático. Isso ia afetar o governo. E um projeto de governo dela, um projeto ideológico dela. Então, era um drama. Ela estava vivendo isso. Talvez ela cozinhasse isso dentro dela, não queria soltar, porque ela sabia do prejuízo que ia ser, né? Porque ela foi ministra, ela está ministra ali, porque ela é irmã da Marielle Franco, aquela vereadora que foi assassinada, né? Então talvez ela não estaria ali se não fosse pela Marielle Franco. Outra pessoa, talvez nem tivesse esse ministério, entendeu? Mas nós vamos chegar nisso, vamos lá. Agora vamos ver, depois que ela soltou uma nota, né? A ministra soltou, ela escreveu: hoje eu tenho aqui como mulher negra. Hoje eu venho aqui como mulher negra, mãe de meninas, filha, irmã, além de ministra de Estado da Igualdade Racial. Eu conheço na pele os desafios de acessar e permanecer em um espaço de poder para construir um país mais justo e menos desigual. Desde 2018, dedico minha vida para que todas as mulheres e pessoas negras possam estar em qualquer lugar sem serem interrompidas. Bem, 2018 foi quando, né, o Bolsonaro sofreu a facada, tá certo? E foi quando a Marielle foi executada também, né? Vamos lá. E ela continua. Sabemos o quanto mulheres e meninas sofrem todos os dias com assédios em seus trabalhos, nos transportes, nas escolas, dentro de casa, e posso afirmar até aqui que o enfrentamento a toda e qualquer prática de violência é um compromisso permanente deste governo. Talvez seja dela, viu? Porque esse governo não tinha esse compromisso. Se não fosse essa disputa política, ele ia continuar fazendo o que ele vinha fazendo antes, assim como outros devem estar fazendo, né? Você viu o que a professora falou aí do ambiente universitário. Então lá, último parágrafo. Sigo firme nos passos que me trouxeram até aqui, confiante nos valores que me movem e na minha missão de trabalhar por um Brasil justo e seguro para todas as pessoas. Arielle Franco, ministra da Igualdade Racial. Então, perdão, a Aniele Franco continua com a sua missão, né? Eu estou no espaço de poder, então eu vou avançar nessa linha. Eu fui assediada, a denúncia foi feita, não foi por mim, não vou negar, vou aproveitar isso e vou assumir que fui também e vou combater, né? E aí, se precisar, ela vai depor e vai falar: não, o rapaz fez isso mesmo comigo. Então causa aí esse atrito. E quem criou esse imbróglio todo pode ter sido quem? Pode ter sido a reação do Alexandre de Moraes, né, com as investidas da Folha de São Paulo em cima do assessor dele. Então você vê que isso aí, né, está girando como se diz, roupa suja de casal em regime
de divórcio. Agora vamos continuar vendo uma outra jornalista que foi aluna desse ministro, né, que tem esse comportamento, que parece que geralmente isso é padrão, né, e que defende ele também. Só que é uma jornalista também de esquerda, do UOL, que é ligada à Folha de São Paulo. Tá certo? Foi aluna dele, defende ele, né, e conseguiu estar dentro desse contexto. Vamos ver o grau de envolvimento aí das pessoas com relação a tudo isso. Vamos lá. Depois desse... Vamos ver. Eu sentei do lado do Silvio. Eu esqueci. Tem mais uma reportagem aqui, mais um recorte, que é de uma aluna dele. Só que essa aluna não é do UOL, certo? Ela é militante de esquerda e candidata a vereadora do PSB. Parece que é no estado de São Paulo, alguma cidade lá. PSB é o partido de quem? Do vice Geraldo Alckmin. Então, ela foi a público e, vou acusar ele, porque eu fui aluna dele. Então, olha como já tem, né? Você vê a briga que está aí entre as duas cabeças. Acompanhe. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito ou do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão, com vontade. Eu fiquei estarrecida. Mandei uma mensagem pro WhatsApp. Infelizmente, essas mensagens foram... Eu troquei de telefone, então eu não sei onde foram parar. Silvio, eu quero te falar sobre aquela ocasião. Daquele almoço. Você cometeu uma violência sexual comigo. Você é advogado, você sabe que isso é violência. Você tá louca, Isabel? Disse ele. Quantas vezes nós nos encontramos e não aconteceu nada? Quantas vezes? Pois é. Várias outras vezes não aconteceu nada. Mas dessa vez aconteceu, Silvio. Bem, então essa é uma das que assume, entendeu? Que foi vítima do ministro, entendeu? É um depoimento, né? Muitas pessoas questionam. Mas você tem prova material disso? É difícil, né? Uma prova material, porque quem faz isso faz de forma, né, obscura. Então, para a mulher chegar a falar, entendeu? É uma coisa muito de fora o íntimo da mulher, né? Por que ela pôs isso agora? Não pôs isso antes, né? Então isso é coisa antiga, né? Isso não é recente. Essa ministra aqui, Aniele Franco, né? Ministra ministra de Igualdade Racial. Ela foi assediada por ele em 2023, né? No começo de governo. E por que ela, na época, não soltou os cachorros? Então, quer dizer, quem estourou o negócio não foi o pessoal do governo da esquerda, socialista, a esquerda ligada ao PT. Quem botou lenha na fogueira pode ter sido, né, a cabeça dos tucanos que está ali querendo essa briga entre os dois. Agora vamos sim para uma jornalista do UOL, que é ligada à Folha, também defendendo o Silvio Almeida. Vamos ver. Muito forte aqui esse posicionamento da coalizão negra por direitos, no momento em que muitas lideranças negras estão em silêncio diante do ministro Silvio Almeida ser o alvo, né, dessa denúncia, e o que ele representa no Brasil neste momento, e no governo Lula, mas agora essa nota da coalizão negra muito forte, que me chama muita atenção, né, quando vem muitas mensagens de apoio, como a gente falou agora do Quaquá, a ele, né, ao ministro, porque é interessante como a gente vê a divisão nesse momento. Ele está recebendo muitas mensagens de apoio a ele pelo tudo que ele representa. Ele representa muita coisa no Brasil e no governo Lula, né? O ministro Silvio Almeida é uma pessoa muito, muito querida mesmo. Eu fui aluna do ministro Silvio Almeida, tive aula com ele na escola de governo aqui em São Paulo.
uma pessoa muito querida por todos os alunos ali. Então, há nesse momento pessoas saindo em defesa dele, e por isso que fica todo mundo assim, e agora? Não quero falar. Aliás, isso é muito importante também dizer aqui, né? Ninguém é obrigado a falar, essa questão do silêncio de algumas pessoas. Tá entendendo? Bem, agora nós vamos pegar um recortezinho mais curto do Coiote, que é um outro canal, né, que é mais assim, analítico, né? O rapazinho tem um bom jogo de cintura. E aí ele vai traçar uma análise sobre os diálogos que vazaram pelo próprio ministro Silvio Almeida, entendeu? De mensagens entre ele e a ministra Aniele Franco. Então nós vamos ver esse recortezinho e aí nós vamos entender qual que é a ação do ministro que caiu, né? E se ele caiu atirando. E para onde que ele caiu atirando? Vamos ver isso? E aí a Aniele respondeu: algo leve, tipo lindos, negros, competentes e ainda ministros. E aí o Silvio ri e fala: tem que ser algo leve, mas que ao mesmo tempo ressalte nossa aliança pessoal e política. Vou pensar em algo. E aí, gente, entre o dia 21 de novembro de 2023, eles param de conversar até o dia 24 de março. O que aconteceu no dia 24 de março? A Polícia Federal realizou a operação que prendeu os acusados de serem mandantes da morte da Marielle Franco. Aí o Silvio enviou uma mensagem para ela: querida Aniele, venho prestar minha solidariedade a você neste momento de esclarecimento, mas também de reviver a dor intensificada pela comprovação da absurda falência do Estado com requintes de crueldade para com a sua família. Preciso lhe informar que a gestão do Programa de Proteção em nível federal identificou que medidas de proteção executadas pelo Programa Estadual são insuficientes para a proteção da sua família e da Mônica Benício nesse momento, pois estão sem escolta federal, que se considera recomendável nas atuais circunstâncias. Já entramos em contato com o Ministério da Justiça para solicitar essas medidas, obviamente sob sua consulta e avaliação. Estou à disposição para o que for necessário. Forte abraço. A Aniele retornou em uma ligação que durou 50 segundos. Os dois trocaram mais 2 mensagens sobre um ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para estender a proteção à família. E aí a Aniele respondeu: obrigado. Gente, vamos lá. Primeiro, estamos falando de mensagens divulgadas que vão do novembro de 2022 até 24 de março desse ano, com uma pausa entre o dia 21 de novembro do ano passado e 24 de março desse ano, ok? Só isso de mensagem? Não tem muito mais coisa. O Silvio optou por vazar essas mensagens. Essas mensagens não dizem nada a respeito de ter ocorrido ou não um assédio, gente. Não dizem nada. Você entendeu? Ele ficou no ar, ele ficou no branco, falou: pô, essa mensagem não diz nada sobre a questão de assédio. Então por que que o Silvio vazou essas mensagens? Então tem aí, né, na política, né, a gente sabe como é que as coisas vêm em forma de código, né? Então o que que o Silvio, eu entendo que o Silvio quis fazer? Ele vazou essas imagens para dizer que a Aniele, né? É porque eu tenho a irmã dela, eu preciso. A Aniele Franco descobriu que não foi a família do Bolsonaro que estava envolvida na morte da sua irmã. Então, o que ele reforçou quando ele trouxe essa imagem, esse diálogo que ele teve com a Aniele, né? Por que ele soltou isso agora? Né? Por quê? Porque se não foi a família do Bolsonaro que estava envolvida na morte da irmã dela, bem, ela foi fuçar. Então, quem estava envolvido na morte da minha irmã? Era lá os brasões, junto com o delegado lá que estava dando uma de bonzinho, né? Que era meu aliado, assim como a gente tem aí um tal de Pablo Marçal passando de bonzinho, e a turma acha que né? Então ele estava lá, passando de bonzinho, falou: vou te ajudar vocês, vamos ajudar a prender esse pessoal, né? Vamos atrás da família do Bolsonaro, parece que foi eles e tal. E depois ela descobriu que não é. Então, a gente já tem um inquérito aberto aqui, já até bem avançado, que aponta que a morte da vereadora Marielle Franco
está ligada ao governo Temer. Porque ela aconteceu durante o governo Temer, quando teve aquela intervenção no Rio de Janeiro, aquela intervenção federal que o governo Temer fez. Alexandre de Moraes, na época, tinha um poder de ministro da Justiça, entendeu? E foi aonde veio umas forças militares para cá, do Exército e tal, ligado ao Alexandre de Moraes, ligado ao Michel Temer e ligado ao Geraldo Alckmin, entendeu? Foram fazer essa intervenção lá e o general que ficou responsável pela Secretaria de Segurança Pública indicou o delegado que ia ajudar a tramóia para que a vereadora Marielle Franco fosse assassinada. Então, o foco da irmã da Aniele Franco, ministra do governo Lula, mudou de olhar. Falou assim, então, peraí, não foi o Bolsonaro? Então a coisa está mais perto do governo Temer? Tá. Então nós temos o Brazão preso, nós temos o irmão os dois Brazões presos, né? Que estão ligados à questão, que são ligados à União aí, que é ligada, né, a essa base misturada aí, que é a base eleitoral, né? Esse cara que está preso aí, que era vereador na época, depois saiu deputado, ele foi deputado federal em cima da base eleitoral de quem? De Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, na época, estava preso. Por quê? Porque ele foi o presidente da Câmara dos Deputados que colocou para correr o impeachment da Dilma. E aí, o pessoal do PT foi para cima dele, entendeu? Pegou os podres dele e caçou ele. E ele foi preso. Então, era importante que o PSDB com o PMDB, mais esse centrão, né, chegasse ao poder para ajudar o Eduardo Cunha a sair da cadeia. Porque aí, eu estou aqui na cadeia porque eu derrubei a Dilma, para vocês chegarem lá. Agora que vocês vão chegar lá, vocês vão me limpar a barra. Só que o Bolsonaro estava vindo e começou a crescer nas pesquisas. Então era preciso tirar o Bolsonaro da jogada. Então, uma das formas de tirar o Bolsonaro da jogada seria criar um crime dentro do Rio de Janeiro, com uma negra, lésbica e mulher negra e lésbica, para associar essa imagem ao Bolsonaro. Entendeu? Então, como aconteceu no reduto, aonde era o curral eleitoral do Eduardo Cunha, nessa época ele estava preso, era preciso ajudar a derrubar o Bolsonaro, porque para que o PSDB chegasse ao poder, e aí o Alexandre de Moraes continuaria no governo, entendeu? Já estava no ministério, eles teriam poder, pronto, agora a gente me libera da cadeia. Então, quando o Silvio Almeida joga essa mensagem, falou assim, isso não tem nada a ver com assédio, tem a ver com o quê? Tem a ver com uma ação do governo Temer na época. E aí ele coloca isso e fala assim, olha, Aniele Franco, né? Ainda pode estar de pé que você vai precisar, né, de escolta, né? Você vai precisar de proteção. Porque se você, né, avançar nessa linha de investigação, você vai descobrir por que você está aí, né? Você está aí para justificar, né, não temos nada com isso, você está do nosso lado, mas na verdade pode ser que ela tenha consciência de que ela está alimentando a mão que matou a irmã dela. Esse é o conflito que deve estar dentro dela. Tá certo? E aí, olha que crise que está criando ali entre essas duas cabeças que estão brigando pelo poder. Tá certo? Bem, eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Esta é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Então, esse é o vídeo 365 e nós estamos trazendo essas informações para vocês, que é uma forma de analisar a nossa realidade, tá certo? Talvez você não vai ter isso em lugar nenhum, mas aqui nós temos essa preocupação de trazer essa visão mais abrangente que dê para você trabalhar, tá certo? Nós temos aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, e a gente sobrevive disso. Se você quiser continuar ajudando, ou se você não ajudou e quiser ajudar, né,
qualquer valor que você enviar aí vai estar ajudando a gente para manter esse projeto, tá certo? Tem meu WhatsApp, se você quiser mandar alguma mensagem para mim, quiser mandar alguma informação, manda, tá? E espera um pouquinho, porque tem muita gente mandando, e aí, assim que puder, eu respondo para você, tá certo? Então tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoe todos vocês. Para quem não é inscrito, estou eu no Facebook João Paulo Guimarães e estou no YouTube também com o canal TV Del Rey, tá certo? Você procura lá TV Del Rey, a gente tem um canal de corte e tem esse canal TV Del Rey. E você pode se inscrever e continuar recebendo, né? Acione o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. E se você gostar, tá? Você comente, gostei, se não gostar, comente, não gostei, fica a seu critério, tá bom? Um abraço.